Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo do Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Hoje vamos começar a estudar a conhecida parábola do filho pródigo. Essa passagem vai desde o verso 11 até o verso 31. É um grande texto e por isso nós vamos dividi-lo em 3 partes. Então, em 3 programas nós vamos falar em detalhe sobre essa importante parábola do reino trazida por Jesus. Então, hoje nós vamos ler a partir do verso 11 até o versículo 19. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. A primeira parte dessa história traz o contexto e a história de um homem com 2 filhos, em que o filho mais moço diz ao pai, ainda em vida, que queria que o pai repartisse os seus bens para que ele pudesse então fazer o que bem quisesse. Não sabemos se o pai já sabia dos planos do filho mais moço ou não. Não sabemos por que o pai aqueceu, por que ele concordou com essa ideia, já que não era comum que um pai dividisse em vida os bens entre os filhos. Mas o fato é que Jesus usa essa história para falar do grande amor de Deus. Esse é o grande ponto dessa história. Essa história do filho pródigo é a história do próprio Deus, que é retratado aqui pela figura do pai, e do filho pródigo, que vive de forma dissoluta, que vive de forma extravagante. É isso exatamente que quer dizer pródigo, extravagante, e que na verdade depois de ter se arrependido é recebido pelo Pai novamente. Jesus queria continuar o tema do arrependimento e o tema especialmente focando aqui o pecador, aquele que, embora fosse tão indigno, tão revoltante e revoltado como é esse filho aqui, não é? Certamente as pessoas que ouviram Jesus contar essa história teriam se indignado contra esse filho. Como pode? E essa é a primeira verdade que é latente aqui. Esse filho praticamente estava desejando que o pai fosse morto. Praticamente estava desejando que o pai já tivesse morrido quando ele pede os seus bens. Que falta de consideração, que falta de amor. Mas o pai atende ao pedido do filho e reparte. O texto diz no verso 11 que ele lhes repartiu os haveres, ou seja, ele deu oficialmente ao filho mais novo e ao filho mais velho os seus bens.
texto diz então, verso 13: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele simplesmente gastou tudo, não se importou com aquilo que o seu pai certamente trabalhou a vida inteira para juntar, não se importou de dar honra ao seu pai que cuidou dele, mas gastou tudo. E o texto é claro em dizer que ele dissipou, ou seja, que ele não teve qualquer zelo por aquilo que ele havia recebido de herança. Verso 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Enquanto ele estava bem, enquanto ele estava com dinheiro, certamente esse rapaz tinha muitos amigos, não é? Os companheiros de farra da sua vida dissoluta, mas agora, por causa da fome que sobreveio naquele lugar distante em que ele estava, ele teve que se agregar a um dos cidadãos daquela terra, e o texto diz que provavelmente era um desconhecido, e esse cidadão mandou para os seus campos para guardar porcos. Jesus trata de trazer aqui uma situação que era absolutamente deplorável em si mesmo, ou seja, a condição dele, mas também para os judeus, muitos deles que estavam ouvindo ali, porque os porcos eram animais imundos, era algo absolutamente indigno para um judeu cuidar de porcos. Mas o texto diz mais ali, verso 16: desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele estava agora numa situação completamente deplorável, estava no fundo do poço. E aí então, no fundo do poço, o texto diz no verso 17: caindo em si, se dando conta do que tinha acontecido, do que ele tinha feito, disse, o texto diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Ele constata o fato de que lá, junto do seu pai, ele tinha uma vida muito melhor. Ele se lembra que até mesmo os trabalhadores do seu pai tinham pão e ele ali estava faminto. E o texto então no verso 18 diz da mudança de mente, do arrependimento desse rapaz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Pelo menos, pai, trata-me como um dos seus servos. Talvez no seu texto tenha um de seus jornaleiros, aquele da jornada, da lida diária. O fato é que ele se arrepende. Ele reconhece que pecou contra Deus. Na expressão pequei contra os céus é uma referência ao fato de que ele entendia que pecou contra Deus quando fez aquilo tudo, quando agiu daquela forma para com seu pai. E ele então se humilha. A sua decisão é de se humilhar perante o seu pai, dizendo: não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, trata-me como servo, que tão somente eu tenho aquilo que um servo tem, já me basta. Nós vamos continuar o estudo dessa parábola maravilhosa que fala do amor de Deus no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.